E aí pessoal, tudo bem? Vou comentar com vocês aqui resumidamente um pouquinho sobre vírus e bactérias, ok? Primeiro, né, se vocês acompanharam aí o vídeo da aula passada, vocês viram que nós comentamos sobre o reino Monera, protista, ou protoctista, fungi, plantae e animalia. Mas em nenhum daqueles reinos, né, foi introduzido ali os vírus, né? Mas por que será que os vírus não foram introduzidos ali naqueles reinos, né? Ele não pertence nem ao reino Monera, nem protista, nem a reino nenhum, né? Mas por que será que ele não foi incluído? Veja só, pessoal. A característica básica, né? Falar assim, um organismo é vivo. Então, um organismo vivo é aquele que vai apresentar o quê? É aquele que vai apresentar uma célula, certo? Então, se o organismo vivo é aquele que vai apresentar uma célula, certo? Isso leva assim a diversos cientistas classificarem os vírus, né? Classificarem os vivos como sendo não vivos, certo? Como sendo não vivos pela ausência aí mesmo das células, beleza? Bem, é o seguinte, se você procurar aí, qualquer lugar da literatura, né? Você procura na internet ou no livro ou qualquer lugar que você tenha aí como pesquisa, você pergunta lá qual é a definição de um vírus, né? Qual seria a definição de um vírus? Provavelmente você vai encontrar, né, que os vírus, são parasitas, né? Parasitas intracelulares, né? Intracelulares obrigatórios, né? Parasitas intracelulares obrigatórios. Agora veja só, por que parasitas, né? Por que então o parasita? O parasita vem de ele só conseguir fazer o seu papel de vírus quando ele invade uma célula, certo? Então vamos pensar o seguinte: o vírus ele é muito menor do que uma célula, certo? Ele só é visível ao microscópio eletrônico. Então nesse caso ele consegue com facilidade aí parasitar uma célula. Então ele é um parasita. Por quê? Ele precisa da célula para passar adiante o seu material genético, certo? Então ele precisa da célula, entrou na célula, passou adiante o seu material genético. Aí ele começa a desempenhar o seu papel de vírus, certo? Mas por que intracelular? Ora, como eu disse, se é dentro da célula, é intracelular. Agora, por que vem aqui o obrigatório? Ora, por que obrigatório? Porque se ele não tem uma célula, ele não realiza a sua função. Fora da célula, ele é praticamente em vão, certo? Vamos lá, parasita intracelular obrigatório, então está bem especificado aqui o porquê ele é classificado como sendo, certo? Mas assim, em alguns outros lugares que você procure, pode vir escrito assim, além de parasita, ele pode vir escrito como sendo ali uma entidade acelular, certo? Ou ele pode vir escrito como sendo entidade acelular, que consiste basicamente em material genético, certo? Então, como que é um vírus, né? Vamos olhar aqui o lado, deixei separado para vocês duas imagens aqui, o primeiro referente a uma imagem mais específica do vírus e o segundo referente aí à estrutura desse vírus propriamente dita, certo? Então vejam só, pessoal, a estrutura aqui do vírus, no caso do HIV, certo? Então esse vírus aqui, HIV, o que ele apresenta? Um material genético, certo? Ele apresenta uma cápsula, e essa cápsula tem a função de proteger o material genético, certo? Essas estruturas que nós vemos aqui ao lado chamaremos de espícula, certo? E essa estrutura próxima à espícula chamaremos de envelope lipoproteico. Então veja que a estrutura dele basicamente é um tanto simples, né? Ele tem uma estrutura ali um tanto simples. Mas como que um vírus um tanto simples desse consegue causar uma doença tão devastadora, né? Então vejam só, pessoal, os vírus então eles são causadores de doenças. Agora veja só, como que eu tenho uma doença causada por vírus? Então, os vírus causam doenças? Causam doenças sim, certo? Mas como que essas doenças então são causadas? Então vamos imaginar o seguinte, basicamente o que eles fazem? Eles vão obrigar a célula, né? Eles vão obrigar a célula a trabalhar aí para esse vírus, certo? Vamos considerar uma célula qualquer, né? Como essa daqui, certo? Então eu vou chegar com um vírus, né? Vou chegar com um vírus e esse vírus, ele tem, né? Basicamente ali ele tem um material genético, certo? Opa, vou fazer aqui, ele tem um material genético, beleza? Bem, se ele tem um material genético, né? Ele tem DNA, tem RNA e tal, beleza? Bem, basicamente existem duas formas de infecção. Primeiro, né, o vírus ele vem e ele é fagocitado pela célula e essa célula passa então a produzir novos vírus, certo? Existe um vírus, pessoal, conhecido como sendo o bacteriófago, certo? Ele tem uma estruturinha bem estranha, né? Ele tem um desenho parecido com esse, certo? Esse vírus aqui eu chamo de bacteriófago. Esse vírus aqui
ele ataca exclusivamente bactérias. Não, opa, não estou conseguindo selecionar aqui, ó. Agora consegui, ó. Esse vírus aqui, conhecido como bacteriófago, certo? Ó. Bacteriófago. Opa, tá me dando um baile aqui o computador. Vamos lá. Esse vírus conhecido como bacteriófago, ele ataca somente quem? Ele vai atacar somente bactérias, certo? Mas a bactéria é uma célula, então ele vai atacar quem? Vai atacar uma célula de bactéria, certo? Veja só então, pessoal. No primeiro caso, né, ó, considerando os demais vírus, o que eles fazem? A célula fagocita esse vírus e esse vírus começa então a passar informação para a célula e essa célula vai ser destruída totalmente, certo? Ou não, ou seja, ela vai perder a sua função e essa célula começa a trabalhar exclusivamente para este vírus. O ciclo do bacteriófago ele é bem interessante, por quê? O bacteriófago ele vem, ó, e penetra a célula, certo? Ele vem e penetra a célula. Aí aqui dentro, ó, começa a formar aí, ó, vários bacteriófagos, né? Ó, forma aí vários bacteriófagos. Até que vai chegar um momento, pessoal, que vai acontecer o que, ó? Essa célula, ela tende aí a não resistir, né? Ela tende a não resistir. E quando ela não resiste, ela libera aí, ó, esses novos bacteriófagos aí para parasitar outras células, né? Então, ó, desenhar para vocês aqui, ó, bacteriófago para parasitar outras células, certo? Eu chamo esse ciclo aqui, ó, de ciclo lítico, certo? Ó, ciclo lítico, bacteriófago entra na célula da bactéria, aumenta, 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 até que ele sai e parasita outras células que estão por ali. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. E existe uma outra forma que ele vai fazer, ó. Como eu disse aqui, ó, ele tem um material genético, certo? Que é o DNA. Aí o que ele faz? Bem, a bactéria, ou a célula em si, ela tem aqui a sua cadeia, ou seja, ela tem aqui o seu material genético, beleza? Bem, se ela tem o seu material genético, ó, ela tem aqui, ó, o seu material genético, beleza? Vou fazer mais bonitinho aqui, que isso aqui ficou meio estranho, né? Ó, fazer aqui mais legalzinho, ó. Então ela tem lá o seu DNA, né, ó, aqui. Geralmente nunca consigo acertar, mas hoje eu vou conseguir. Olha lá, ó. Aí, ó, quase que eu consegui, certo? Então veja só, pessoal, eu tenho isso aqui lá na célula, beleza? E o que o vírus faz? O vírus ali, ó, ele vai ficar aqui dentro. Ele vai ficar aqui dentro ali por um tempo até que ele achar necessário. Aí ele vai pegar um pedacinho desse DNA e vai colocar o DNA dele, certo? Ó, vai colocar o DNA dele aqui. Aí quando essa célula passar a se dividir, ó, quando essa célula passar a se dividir, ela vai levar à frente a informação de quem? Vai levar a informação deste vírus, certo? Então ele é um aproveitador aqui da célula, certo? Então, ó, este primeiro ciclo aqui do bacteriófago lítico, esse segundo ciclo aqui lisogênico, beleza? Então são duas formas de infecções virais aí bem interessante de serem aí discutidas, ok? Vamos lá, pessoal. Esses vírus, então, eles podem causar aí doenças de formas aí diversas, certo? Ó, só para comentar melhor sobre, pessoal, imagine o seguinte, ó, antes de falar sobre as doenças, né, ó, essa reprodução que o vírus faz, nós chamamos aqui em biologia de replicação, né, ó, replicação viral, certo? Replicação viral. Então, se a gente pegar por exemplo assim, ó, sem ser o caso do bacteriófago, certo? O que é essa replicação viral e como que ela acontece? Então, os vírus vão invadir a célula no processo de infecção viral, joia? Então, o que eles vão fazer? Induzem a célula hospedeira, que é a célula que ele invadiu, a sintetizar componentes que são essenciais para o quê? Para a produção de novas partículas virais. E essas partículas virais vão fazer o quê? Vão ser montadas e os vírions, certo? Que estarão recém-formados. Estes são liberados da célula, podendo infectar outras, beleza? E o outro tipo de infecção viral seria, no caso, o bacteriófago, que nós citamos aqui acima, beleza? Vamos lá. Diversas doenças aí podem existir, pessoal. Eu posso ter lá, por exemplo, uma doença causada por vírus, né? Ó. Vamos imaginar uma doença qualquer aí causada por vírus, ó. A gripe, né? Ó. A gripe aí é uma doença causada por vírus, beleza? Vamos lá. Mas esse vírus aí, pessoal, ele é transmitido aí de pessoa para pessoa. E você já parou para pensar o seguinte, ó. Não existe um remédio específico para o vírus da gripe. Por quê? Porque, pessoal, esse vírus aqui, ó, ele é um mutante.
Então, ó, mas eu pego gripe toda semana. Não, não pega não, certo? Ó, o que acontece é o seguinte, você pega uma variação diferente do vírus, ou seja, o vírus X causa gripe. Aí o seu próprio organismo começa a produzir ali o quê? Uma resposta imunológica em relação a este vírus da gripe. Aí ele expulsa aquele vírus. Aí passa 2, 3, 4, 5 meses, você pega a gripe novamente. Mas como assim? Eu só pego a gripe uma vez? Pego 2, 3, 4? Bem, aquele vírus X você não pega mais. Você vai pegar o vírus XY. Aí depois 3, 4, 5 meses você pega o vírus XYZ. Depois de 4, 5 anos e assim por diante, você pega o XYZJ. Então cada vez você pega um vírus de gripe diferente. Mas o mesmo vírus é só uma vez, certo? É igual o exemplo da catapora, né? A catapora, por exemplo, é causada por um vírus, né? E você só pega a catapora uma vez na vida. Se você nunca pegou, pode ficar à vontade, porque você, uma hora dessas, vai pegar este vírus, beleza? Vamos lá, pessoal, mas existe aí um vírus aí muito chato, que é o HIV, né? Mas o que é o HIV? Então, o HIV, pessoal, ele nada mais é do que o vírus causador de uma doença chamada de imunodeficiência adquirida. Vamos lá, mas por que imunodeficiência adquirida? Que nome enorme, eu não vou lembrar esse aqui nunca. Vai lembrar sim, por quê? Ao invés de lembrar de imunodeficiência adquirida, vamos lembrar de deficiência adquirida. Por que deficiência adquirida? Vamos lá. Nós temos um sistema imunológico, né? Nós temos um sistema imunológico. Mas qual que é a importância desse sistema imunológico? A importância dele é defender contra agentes invasores, tanto vírus quanto bactérias. Joia? Acontece o seguinte, pessoal. Se eu pegar um exemplo qualquer, né, de um vírus, pegar, por exemplo, o vírus da hepatite, né, o vírus da hepatite. O vírus da hepatite, ele só ataca células do fígado, certo? Então, quando ele entra no organismo, ele percorre, mas ele só vai agir na célula do fígado, porque tem afinidade, certo? Então, assim, eu tenho vírus que só vai atacar a sua célula específica, ou melhor dizendo, todo vírus só ataca célula específica. Então, eu não tenho, por exemplo, o vírus, por exemplo, da hepatite, não vai atacar uma célula do sistema nervoso, e assim por diante, certo? Então, o HIV, eu digo que ele é chato por quê? Porque esse HIV aqui, pessoal, ele vai atacar justamente as nossas células de defesa, certo? Então, esse vírus aqui, quando um vírus entra no corpo, o nosso sistema imunológico ele fica em alerta. Mas acontece o seguinte, quando é o vírus da AIDS, ou seja, o HIV, né, que é causador da AIDS, ele vai aqui e ataca uma célula de defesa com o nome de linfócito, né, com o nome de linfócito T4. E se ele ataca a célula de defesa, como que o organismo vai produzir defesa contra esse vírus? Não produz, certo? E por isso que a pessoa morre não necessariamente da AIDS, mas de doenças oportunas que ficam ali. E que no nosso caso, por exemplo, assim, se a pessoa não está exposta a este vírus, o próprio sistema imunológico consegue expulsar qualquer doença oportuna. Mas a pessoa que tem o HIV, ela tem o seu sistema imunológico fraco, certo? Bem, não existe uma cura para o HIV. Por quê? Por que não existe uma cura para o HIV? Será que os laboratórios não quiseram fazer? Não, não é nada disso, pessoal. Acontece o seguinte, esse vírus aqui, ele sofre muita mutação. Então é muito difícil você conseguir uma cura para este vírus, certo? Então o que acontece a pessoa que tem esse vírus? Acontece que a pessoa que tem esse vírus, ela faz uso de coquetéis, que são vários comprimidos por dia, certo? Bem, o ideal aqui então é prevenção, certo? Prevenção, uso de preservativos, certo? Preservativo seria a prevenção mais específica contra esse vírus, ou a simples abstinência, certo? Sem contato com agulha, sangue contaminado, beleza? E é um vírus que é transmitido aí pelo sexo, então é uma DST, certo? Então o melhor mecanismo de defesa, certo? Ou abstinência, ou o uso de preservativos, ok? Então existem lá diversas doenças que são causadas por vírus, né? A hepatite, né? Pegar, por exemplo, o vírus da raiva, né? A raiva, por exemplo, é causada por um vírus, né? A poliomielite, certinho? Então são doenças causadas por vírus, e diversas dessas doenças, né? Por exemplo, o sarampo, né? A poliomielite e tal, nós somos imunizados quando somos crianças, né? Então, quando a gente é criança, toma lá o vírus não, a gente toma uma forma atenuada do vírus,
que foi responsável por produzir aquela vacina, certo? E esta vacina, quando nós fazemos uso, ela estimula o nosso organismo a produzir anticorpos, né? Então é importante aí essa vacina quando nós somos crianças, e outras aí durante toda a vida, né? Tipo a vacina lá, por exemplo, da febre amarela, por exemplo, e tal, dentre outros aí, outras doenças causadas aí por vírus, beleza? Vamos lá, pessoal. Existem dois tipos de contato, ou dois tipos de contágio, né, ó, desse vírus, certo? Vamos supor que a mãe, né, ó, desse vírus não, mas de qualquer outro vírus qualquer. Vamos supor que a mãe, né, ó, ela vem aqui e transmite uma doença para o filho, certo? Ó, quando a mãe transmite uma doença para o filho, eu digo que eu tenho uma transmissão, beleza? Do tipo vertical, né? Ó, mãe transmitindo para o filho, transmissão do tipo vertical. Aí aquela gripe que você tá na sala, passa pro cara do lado, passa pro outro, 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 e para o outro, certo? É uma transmissão que eu vou chamar de horizontal, né? Ó, transmissão horizontal, beleza? Vamos lá. Interessante falar aqui dos vírus também, que existem alguns vírus que eles fazem um mecanismo inverso, certo? Ó, como assim um mecanismo inverso? Existem alguns vírus, certo? Ó, que apresenta uma proteína chamada de transcriptase, né, ó, transcriptase reversa. Qual tipo de vírus é esse? O vírus causador da gripe e o vírus causador da AIDS são aí dois exemplos, certo? Ó, nesse caso, pessoal, o que acontece? O RNA do vírus, né, ó, ele vai, ó, o RNA do vírus, beleza? Ele vem e vai servir de molde para quem? Ele vem e serve de molde para a síntese de DNA, certinho? Nesse caso aí, depois que ele serviu de molde para a molécula de DNA, certo? Quem vai fazer essa mediação? Quem faz essa mediação é essa proteína com o nome de transcriptase reversa. E depois o que acontece? Parte do cromossomo da célula hospedeira, ou seja, em seguida ele vai permanecer, né, ó, como parte do cromossomo da célula hospedeira por um tempo que será indeterminado. E o que ele faz? Ele começa daí a codificar moléculas de RNA mensageiro, mas por quê? Para a síntese de enzimas e componentes virais. Então vejam só, estes vírus aqui fazem o caminho inverso do que nós observamos em outros organismos, que é o DNA, e a partir do DNA nós teríamos aqui o RNA, beleza? Então, ó, transcriptase reversa. Esses vírus aqui, pessoal, são chamados de retrovírus, né? Ó, retrovírus. E esse retro não tem nada a ver aqui com retrô, coisa antiga, não. Tem a ver aqui com o processo inverso que ele faz aqui em relação ao seu material genético, ok? Beleza, então? Joia? Vamos passar adiante? Então vamos lá então, pessoal. E o outro grupo, né, ó, que nós vamos comentar aqui, aí sim, este faz parte aí do reino, certo? Então esse aí, no caso, seria agora as bactérias. Então acompanhe aqui comigo no próximo slide. Então olha só, pessoal, nós temos aqui agora à frente um organismo representante aí do nosso reino Monera, certo? Ó, reino Monera, então, representado aí por quem? Bactérias e cianobactérias. Bem, a estrutura das bactérias, pessoal, é um tanto simples, né? Se nós pegarmos aqui, ó, deixa eu separar aqui para vocês, eu deixei separado aqui algo para nós comentarmos, né? Ó, o que uma bactéria tem? Uma bactéria, tem material genético, certo? Ó, então, ó, material genético, beleza? Material genético, ó, material genético, beleza? O que mais que essa bactéria tem? Veja só, pessoal, essa região aqui, ó, essa região aqui, beleza? Eu vou chamar de citoplasma, né? Ó, eu vou chamar aqui de citoplasma. Então, na bactéria eu tenho material genético, e veja que esse material genético ele está disposto ou disperso onde? Ele está disperso aqui no meu citoplasma, certo? Ó, citoplasma. Eu tenho alguns pontinhos aqui, ó, esses pontinhos aqui, ó, que são quem? Esses pontinhos aqui são ribossomos, certo? Ó, esses pontinhos aqui são os ribossomos, beleza? E esses caras aqui são os responsáveis por decodificar aquilo que vem no meu RNA, são os ribossomos. Então eu tenho o que? Material genético, citoplasma, ribossomos, ok? Vamos lá, pessoal, tem mais estruturas para nós comentarmos aqui, ó.
eu tenho essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, certinho, que eu vou chamar de membrana, beleza? Ó, eu tenho essa estrutura aqui que eu vou chamar de membrana, beleza? Ó, membrana, certinho, ó. Toda essa estrutura aqui de cima, ó, toda essa estrutura aqui de cima, ó, toda essa estrutura aqui de cima, eu vou chamar de parede celular, né, ó. Vou chamar aqui de parede celular. A parede celular, pessoal, não está presente nas células animais. Onde que está presente a parede celular? Ela está presente nas células procariontes e na célula vegetal, certo? Ela não tem a mesma função que a membrana. Ela não tem, por exemplo, uma permeabilidade seletiva como as membranas, certo? Existem algumas bactérias, pessoal, que vão apresentar um anexo aqui, ó, no caso, uma estrutura a mais, que vai ser a cápsula, certo? Ó, vai ser aqui a cápsula. Mas qual que é a função dessa cápsula? Bem, as bactérias que apresentam cápsula, elas têm uma função, então, de resistência. Por quê? Porque ela evita que no sistema, que quando o organismo começa a sentir a presença dessa bactéria invasora, ele vai fagocitar essa célula. As bactérias que têm cápsula, elas não são fagocitadas devido à presença aí dessa cápsula, ok? Algumas bactérias também, pessoal, elas se locomovem, ó, elas se locomovem aqui por um flagelo, né, ó. Algumas bactérias se locomovem por um flagelo, certo? Flagelo, então, nem todas têm, mas algumas apresentam, certo? E é uma outra estrutura também que nós devemos colocar aqui, pessoal. São esses pontinhos em volta dela, certo? Bem menores do que o flagelo, que nós vamos chamar aqui de fímbrias, né? Ó, fímbrias. Joinha? Então vamos lá então, pessoal. O que eu tenho nessa minha bactéria aqui de exemplo? Eu tenho lá, ó, uma parede celular, certo? Eu tenho uma membrana plasmática, eu tenho material genético, cromossomo, certo? Eu tenho citoplasma, eu tenho ribossomos, certo? Nessa aqui eu tenho cápsula, mas nem todas apresentam. Nessa aqui eu tenho flagelo, mas nem todas apresentam. E eu tenho as fímbrias, beleza? Ó, essas fímbrias aqui, pessoal, não se sabe muito ao certo qual é a função dessas fímbrias, mas acredita-se que nas bactérias não patogênicas, que são as bactérias não causadoras de doenças, certo? Elas estão ligadas à aderência. E naquelas bactérias patogênicas, elas vão estar ligadas ao processo de reprodução sexuada, porque é a partir daí que as bactérias vão trocar resistência, ok? Bem, se você acompanhar aqui ao lado, pessoal, ó, eu tenho aqui diversas formas de bactérias, né? Então, ó, eu tenho essa forma aqui, ó, um pouco mais redondinha, que já vamos falar o nome dela, ó. Eu tenho essa aqui, ó, mais compridinha, certo? Eu tenho aqui diversos arranjos bacterianos, certo? Bem, então falando, se nós falarmos aqui entre bactérias, já vamos falar que cara feia é essa daqui, né? Ó, vamos falar por que essa cara feia está aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Por que será então que eu vou colocar aqui para vocês uma bactéria com esse sinalzinho aqui, ó? Isso aqui é uma forma esférica, certo? Ó, as bactérias então podem ter formas esféricas, ó, formas esféricas, e eu chamo essa bactéria aqui de cocos, certo? Ó, com a bactéria também, pessoal, ela pode ter aqui, ó, uma forma um pouco mais compridinha, certo? Como que é essa forma um pouco mais compridinha? É uma forma de bastão. Bem, mas essa forma de bastão eu vou chamar aqui de bacilos, certinho? A bactéria também, pessoal, ela pode ter, né? Deixa eu pegar aqui o meu lápis, certo? Ó, ela pode ter uma forma, ó, imagina lá o caderno, ó, o espiral do caderno, né? Que seria uma forma espiralada, certo? Ó, essas bactérias que apresentam forma espiralada, eu vou chamar de espirilos, certo? Espirilos. E eu posso ter também, pessoal, uma forma parecida um pouco aí com uma vírgula, né? Eu nunca acho que isso aqui parece com uma vírgula, mas vamos lá, ó. A forma dela, ó, pareceria aqui, ó, teria o aspecto de uma vírgula, certo? E esse aspecto de vírgula daria a característica de uma bactéria chamada aqui de vibrião, certo? Então, ó, quais são as formas bacterianas? Cocos, espirilos, vibrião e bacilos. E essas bactérias, elas podem formar arranjos, né? Diplococos, estafilococos, streptococos e assim por diante, ok? Agora vamos lá, pessoal. Bactérias. Como que elas se reproduzem, né? Vamos lá. As bactérias têm que se reproduzir, né? Ó, diferente dos vírus, essas bactérias
se reproduzem, certo? Então o vírus, por exemplo, se reproduz dentro de uma célula. A bactéria, não exatamente. A bactéria ela pode ter aí duas formas de reprodução. Ela pode ter lá uma divisão simples, né? Ó. O que seria uma divisão simples? Seria lá o que nós chamamos de fissão binária. Isso aí nós chamamos de reprodução assexuada. Então, ó, através dessa fissão binária, certo? Ó, a bactéria, beleza? Ó, a bactéria, tem aqui dentro aqui o meu material genético. Ela vem, uma bactéria mãe, né? Ó, e vem aqui e forma duas bactérias que eu vou chamar de bactérias filhas, certo? Ó, então, ó, uma bactéria formando em duas, eu vou chamar esse processo aqui de divisão simples ou fissão binária, certo? Você escolhe qual nome aí vai ser melhor para você lembrar, divisão simples ou fissão binária, certo? Mas eu tenho outros aí, pontos aí, na verdade, tenho outros aspectos aí da divisão, certo? Ó, eu posso ter aqui, ó, uma divisão, pessoal, aí já partindo agora para uma parte mais sexuada, eu posso ter lá, por exemplo, ó, duas bactérias, certo? Ó, e essas duas bactérias, né, ó, essas duas bactérias aqui, elas vão lá andando bem tranquilas, né? De repente uma bactéria encontra a outra e elas dizem assim, é hora de reproduzirmos, né? Mas reproduzirmos o quê? Ah, não sei, vamos trocar aí resistência, né? Então elas vêm, encostam aqui, ó, uma na outra, né? Ó, elas vêm, encostam aqui uma na outra, beleza? E através destes canais aqui, ó, elas conseguem aí trocar a certa resistência, certo? Então o que acontece aqui, ó? Dentro dela aqui, ó, ou através dessa estrutura aqui, forma o que nós chamamos de ponte citoplasmática, né? Vou colocar aqui para cima e vou colocar o nome desse processo que está aqui ocorrendo. Então o que acontece aqui, pessoal? Acontece uma ponte citoplasmática. Bem, mas ponte citoplasmática acontece para exatamente o quê? Acontece para ela transmitir resistência, certo? Então, ó, existe uma estrutura chamada de pile, certo? E essa pile, então, vai manter ali a ligação dessas duas bactérias, beleza? Mas que tipo de reprodução que é essa aqui? Esse tipo de reprodução aqui, pessoal, eu vou chamar de reprodução do tipo conjugação, beleza? Então, ó, fissão binária é uma reprodução, conjugação é uma outra reprodução, né, ó? E eu tenho mais dois processos, né, ó? Eu tenho um processo aqui, ó, que eu vou chamar de transdução, certo? E eu tenho um processo que eu vou chamar de transformação, certo? Ó, transdução. E tem um que eu vou chamar de transformação. Qual a diferença da transdução para a transformação? Eu vou começar primeiro aqui, ó, comentando o exemplo da transformação. Pessoal, no caso da transformação, pessoal, é quando uma bactéria, né, ó, quando uma bactéria encontra um DNA no meio livre e ela incorpora esse DNA para ela. Então ela consegue ali obter o que nós chamamos de transformação, certo? E quando que eu tenho uma transdução? Então a transdução tem a ver quando o bacteriófago, não, lembra quem que era o bacteriófago? Era aquele cara que só ataca quem? Só ataca bactérias. Quando esse bacteriófago ele vem e leva quem? Ele leva o DNA para a bactéria. Quando ele leva o DNA para a bactéria, eu tenho aqui uma transdução, certo? Então, quais são os tipos de reprodução que a célula apresenta? Tem lá fissão binária, ou divisão simples, conjugação, transdução e transformação. Lembrando que transdução e transformação tem a ver com DNA, ou seja, englobar DNA. Quando engloba do meio, transformação. Quando o bacteriófago leva para a bactéria, aí seria uma transdução, certinho? Vamos lá, pessoal, vamos falar dessa cara feia aqui, ó. Por que será que essa cara feia está aqui? Por quê? Porque a pergunta é o seguinte, quando falamos em bactérias, a pessoa vai pensar, ah, a bactéria causa necrose, né? Ó, a fasciite necrosante, come a pele e assim por diante, causa doença, né? Mata a pessoa e tal. Bem, realmente, pessoal, existem diversas doenças aí causadas por bactérias, né? Que são tratadas aí na maioria das vezes aí com antibióticos, né? Ó, vou citar aqui para vocês, ó, são tratadas aí com antibióticos. E uma coisa, pessoal, já que eu falei de antibióticos, eu tenho que lembrar vocês uma coisa também, né? Ó, os antibióticos, pessoal, quando eles são usados aí de forma... você não foi no médico e começou a tomar um antibiótico aí de forma aí, não receitada pelo mesmo, né? Você pode, ao invés de melhorar a sua situação, você promover a formação de superbactérias.
Porque as bactérias, elas também sofrem mutação. E elas conseguem arrumar um jeito ali de resistir a um antibiótico, né? Por exemplo, a penicilina. Penicilina é um antibiótico feito de fungo. E hoje você já não vê falar mais tanto dela. Por quê? As bactérias ali estão resistentes à mesma, né? Então pegar, por exemplo, um medicamento X na farmácia, que é um antibiótico. Você começa a tomar ele, mas depois você passa 2, 3, 4, 5 meses, você vai tomar o mesmo antibiótico, você verá que ele não tem mais efeito e tal. Beleza? Vamos lá, pessoal. Diversas doenças causadas por bactérias existem sim, né? Mas quais são as doenças? Eu tenho ali a doença, por exemplo, deixa eu separar aqui para vocês, ó. O tétano, ó. O tétano é uma doença causada por bactéria, certo? Onde que vive a bactéria presente nesse tétano? Geralmente em materiais contaminados, na ferrugem e assim por diante. O que ela provoca, pessoal? Contração muscular involuntária, certinho? Espasmos, né? Causa ali problema respiratório e tal, certinho? Uma outra bactéria interessante é a que causa o botulismo, certo? Ó, a que causa aqui, ó, o botulismo, beleza? Essa bactéria, então, ela causa ali uma espécie de paralisia facial. E se você lembrar que existe uma toxina chamada de toxina botulínica, é obtida através dessa bactéria aqui. Então, quando a pessoa quer ficar jovem para sempre, ela faz uso da toxina botulínica que é aplicada. Então, o que essa toxina botulínica faz? Ela evita que o seu sistema nervoso mande uma mensagem para que o seu músculo contraia, certo? Essa mensagem é mandada por um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Se essa acetilcolina não chega até o músculo não contrai e a pessoa fica jovem, né? Legal ficar jovem, né? Então, a partir dessa bactéria, que é encontrada aí em alimentos, né, mal conservados, principalmente dos enlatados, né? Eles verificaram que era possível usar essa bactéria aí como algo aí na medicina. Então já veja, já veja lá, pessoal. É causadora de doença? É, mas veja aí que interessante, ela é usada na medicina, certo? Eu posso ter, por exemplo, a leptospirose, né? A leptospirose é uma doença aqui, ó. Leptospirose, né? Uma doença causada aqui por uma bactéria, né? Em contato ali com as fezes ali de animais, certo? Ó. Tem, por exemplo, a sífilis, né? A sífilis é uma DST, a cólera, né? Transmitida ali, no caso, pela água, a febre tifoide, dentre outras várias doenças, como a coqueluche e assim por diante, certinho? Bem, vamos lá. Existem doenças causadas por bactérias, mas, pessoal, temos que lembrar o seguinte. Diversas bactérias aí, elas são utilizadas aí na indústria, né? Ó, diversas bactérias são utilizadas na indústria, certo? Ó, como quem? Qual bactéria que é utilizada aí na indústria? Veja só, pessoal. A acetona, por exemplo, né? Ó, a acetona, né? Ó, a acetona, né? Ó, ela é produzida a partir de uma bactéria, certinho? Então, ó, quando você está lá tirando o esmalte da unha, você nem vai fazer conta que pode ser produzida a partir de uma bactéria, certinho? Bem, mas qual bactéria que ela é produzida? Ela é produzida por uma bactéria, certo? Clostridium acetobutylicum. E essa mesma bactéria, certinho, é aquela que vai produzir também o metanol, né? Ó, é aquela que vai produzir também o metanol e aquela que vai produzir também o butanol, né? Então, vejam só. Muito utilizado na indústria essa bactéria, certo? Clostridium, Clostridium, certo? Acetobutylicum, beleza? Eu tenho lá, pessoal, outra bactéria interessante também, ó, que é aquela utilizada lá na produção do ácido acético. O ácido acético ele está presente 5% no vinagre, certinho? Quem é a bactéria presente lá na produção do ácido acético? Consequentemente, ela vai estar ligada a produçãozinha aqui do meu vinagre, certinho? Vai ser aquela bactéria com o nome de Acetobacter aceti, certinho? E eu tenho outras bactérias que vão estar lá promovendo, por exemplo, o azedamento do leite, tipo o Lactobacillus, Lactobacillus lactis, certo? Dentre outras aplicações ali, né? Fazer coalhada e tal, beleza? E algumas bactérias aí têm sido utilizadas aí na indústria, aí, então, tanto aí na parte da medicina, né? Quanto na parte da indústria, né? Na indústria que eu falo assim, né, na parte da agroindústria, certo? Por exemplo, existe uma bactéria lá, ó, Agrobacterium sp, né, ó, a bactéria Agrobacterium sp, né, ó, Agrobacterium sp, deixa eu arrumar aqui, ó, Agrobacterium sp, que ela é utilizada aí no meio aí da indústria para produção aí da soja transgênica, certo? A soja transgênica, né, que já tem no Brasil aí há um bom tempo. E ela é utilizada aí por uma bactéria deste gênero aqui, ó, Agrobacterium, certinho, ó.
Agrobacterium. Vou deixar aqui em itálico, certinho? Existem outras bactérias lá que são utilizadas, por exemplo, né, ó, aquelas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade lá de controlar a taxa de açúcar no sangue, né? Então é uma bactéria que pode ser utilizada aí no campo da medicina também. E outros aí na produção de antibióticos, certinho? Então eu diria o seguinte, ó, dentre as milhares e milhares de bactérias que nós temos no corpo, a grande maioria elas são inofensivas. E dentre as milhares e milhares de bactérias que nós temos no mundo, a grande maioria é inofensiva, certinho? Vou comentar um pouquinho aí sobre 3 grupos de bactérias, né, ó, que são as arqueobactérias, que também é interessante nós falarmos aí sobre nesta aula, certinho? Ó, deixa eu só um espaço aqui para ela. E vamos falar aí sobre essas 3 bactérias que são as árqueas, né, ó, arqueobactérias. Vamos lá, pessoal, ó. Essas arqueobactérias, né, ó, são bactérias primitivas, né? São as bactérias que elas têm um domínio próprio, certinho? E essas bactérias, então, elas conseguem viver aí em lugares aí onde seria muito difícil a vida de qualquer outro organismo, mas elas conseguem viver, certo? Tenho 3 grupos. Eu tenho o grupo das halófilas, né? Se eu tirar esse negrito, tirar esse circulado aqui agora, né? Ó. Tenho o grupo aqui das halófitas, certo? Eu tenho o grupo das metanogênicas, né? Ó. Tenho o grupo aqui das metanogênicas. E eu tenho o grupo aqui das termófilas, né? Ó. Termófilas, certinho? Vou falar onde que elas vivem lá. As halófitas, pessoal, elas vivem lá em concentração muito grande de sal, né? Então elas gostam de viver ali no ambiente salino, né? Ó, onde você está conservando alguma coisa com sal, ou até no mar, né? Então elas conseguem viver bem nesse ambiente salino, certo? As bactérias metanogênicas, pessoal, são aquelas produtoras do metano, que é o CH4. Então elas vão viver ali, ó, no esgoto, né? No tratamento de esgoto, na profundeza lá nas profundezas do mar, certo? Elas vivem também no sistema digestório de ruminantes, dentre outros lugares. E as bactérias termófilas, certinho? Que são aquelas bactérias que conseguem viver em temperaturas muito e muito elevadas, né? Pegar, por exemplo, assim, ó, em ambientes que são ricos de enxofre, certo? E nesse lugar aí, ó, pessoal, a gente pode citar lá, por exemplo, os geysers, por exemplo, que são os lugares que são os ideais aí para essas bactérias termófilas, certo? Então esses 3 grupos aqui são os 3 grupos de árqueos, né? Ó, as árqueas, no caso, arqueobactérias, certo? Arqueobactérias, certo? Tem muita coisa ainda para falar sobre bactérias e sobre vírus, mas aí, como revisão, eu acredito que esses seriam assim, os pontos principais aí para você conseguir agora pegar aí o seu livro, conseguir estudar ou procurar outros lugares na internet, resolver testes e assim você construir um conhecimento aí mais sólido e adequado aí para a ocasião, certo? Então eu espero ter ajudado e aguardo vocês aí no próximo momento, ok? Então até mais.